Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou dar continuidade aí a esses vídeos dos espadachins de Westeros. Sendo sincero, é um vídeo que é um pouco mais fácil pra eu fazer e eu tô meio sem tempo assim, que correndo atrás de outras coisas. E daí eu peguei ele pra fazer de novo e eu vou postar mais um dele também, que vai ser a última parte pra gente meio que encerrar isso daí de espadachins e vocês vão conhecer aí essa galera. Mas, pera aí. Antes, dá o like no vídeo agora, fazendo um favor. Vou até dar um tempinho aqui, ó. Foi? Ok? Deu o like? Você é inscrito? Não? Então vou dar mais um tempinho. Se inscreve aí. Foi? Ok? Inscrito? Inscrito? Deu like? Maravilha. Tem um sininho do lado também. Clica nesse sininho aí. Porque daí toda vez que eu mandar vídeo, vocês vão ver o vídeo. Outra coisa. Vai lá no Instagram ou no Facebook. Isso... simples. No Instagram você vai digitar assim naquela caixinha de pesquisa, Antares Blog Nerd, Antares Blog Nerd, tudo junto. E vai dar um pesquisar, vai aparecer lá a nossa página, você vai seguir a gente e aí toda vez que tiver vídeo você também vai receber. Outra coisa, no Facebook é só você pesquisar Antares Blog, já vai aparecer a gente lá, você curte e fica suavão com a gente. Blog Antares, ou Antares Blog, você pode pesquisar. Lá no Twitter a gente vai aparecer também. Que a gente sempre quando sai vídeo a gente posta lá também. E isso aí um pouco mais pessoal, se você for lá no Instagram e digitar G_Lopes11, parece aqueles nick de Hotmail, que é antigo pra cacete, vai aparecer eu e você pode me seguir lá. Não tem postado muita coisa, mas vou começar a postar mais coisa agora lá, de quando eu lançar vídeo, do meu dia a dia, etc, que vocês vão poder acompanhar. Então segue lá, G_Lopes11. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo todos esses links que eu tô falando pra vocês. Porque vocês foram muito legais e deram muitas curtidas no meu vídeo passado, deram muitos gostei, muitos likes, eu decidi que eu vou fazer mais um vídeo de resposta pra vocês. Eu já vou pegar, eu não tô conseguindo responder vocês, então já vou pegar vários comentários daqueles ali e vou responder alguns deles. Mas deixa algumas perguntas nesse vídeo aqui, qualquer pergunta mesmo, não precisa ser só de Game of Thrones, eu vou responder pra vocês num vídeo aí que eu vou fazer ainda este mês, mas eu não sei exatamente qual vai ser a data. E vai ser um vídeo bônus, eu não vou retirar nenhum vídeo pra vocês pra colocar esse. Eu vou responder ele e ele vai sair aí em algum dia, eu vou avisar antes vocês e daí vocês vão ficar sabendo. Já foram 3 minutos só de eu falando isso aqui, desculpa. Olha só, vou falar pra vocês, o primeiro cara chama Daemon Blackfire. Tô olhando aqui pro lado que tá meu computador aqui, não tem como eu mostrar porque o tripé tá travado e essa câmera não tem foco automático. É o computador que está aqui. Que é a minha colinha pra eu ter certeza de que eu não tô falando bosta aqui. Daemon Blackfire foi um dos caras que vocês mais pediram pra eu falar aqui. Tipo, Daemon Blackfire é o melhor, ele é o melhor, fala dele, fala dele. Falei, então vou falar desse cara. Daemon Blackfire, ele é o maior dos Grandes Bastardos. Os Grandes Bastardos são os filhos do rei Aegon IV, também conhecido como o Indigno. Porque ele realmente era um cara bem vagabundo, um cara bem puto mesmo, um cara bem piranhão assim e tal. Esse Daemon, ele era o cara mais foda que tinha dos Grandes Bastardos. Ele ganhou esse nome por causa de um outro cara foda também, que era o Daemon Targaryen, que eu vou falar pra ele, eu vou falar dele em outro vídeo, falar pra vocês, que era um cara top também. O Daemon Blackfire ganhou o nome por causa desse Daemon Targaryen, e ele era filho da Daenerys Targaryen com o Aegon IV Targaryen, e ele era bastardo, obviamente, porque o Aegon não foi casado com essa mulher, foi casado com a Daenerys. Então, ele foi um bastardão aí. Com 12 anos, veja bem, 12 anos, o cara foi nomeado pelo próprio rei cavaleiro. 12 anos, o mais jovem da história de Westeros a ser cavaleiro. 12 anos. Com 12 anos, eu tava acreditando que a seleção ia ser hexacampeã lá na Alemanha em 2006. Com 12 anos eu tava, sei lá, assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Com 12 anos eu não fazia nada de bom. Não que eu faça hoje, mas era muito pior quando eu tinha 12 anos. E o cara já era cavaleiro. Então ele era foda com 12 anos. Não bastasse ser nomeado cavaleiro, o pai dele resolveu dar pra ele a espada mais foda de toda Westeros. Ele foi lá, pegou a Blackfire, a espada dos reis, conhecida como fazedora de reis, inclusive. Porque 2 caras que não eram reis pegaram ela e se tornaram reis. Um deles foi o Daemon Blackfire. Falou, tô essa espada aqui. Você agora tem a espada Blackfire. Ele chamava Daemon Waters, desculpe.
E daí ele foi e falou, ó, agora então meu nome vai ser Blackfyre. E ele criou a casa. E ele também pegou o brasão, ele criou um brasão próprio. Ele foi e colocou um dragão preto de 3 cabeças num fundo vermelho. Ele inverteu as cores da casa Targaryen. Por isso, inclusive, ele era conhecido como o dragão negro de olhos vermelhos. É zoeira. Ou não. Vai ver, ele curtiu um back. Mas enfim, ele só era conhecido como dragão negro e não olhos vermelhos, essas coisas aí. Mas enfim, ele era muito bom. Ele tinha todos os traços dos Targaryen, os traços mais fortes que tinham. Ele era alto, ele era forte, ele tinha um cabelão foda. Ele era um guerreiro sensacional, extremamente habilidoso. E quando ele fez 26 anos, ele falou, ó, eu vou ser rei aqui. Se autoproclamou rei e foi pra rebelião Blackfyre, a primeira. Começou a ganhar umas batalhazinhas ali, ganhou alguma coisinha ali. Quando ele foi pro vamos ver mesmo, morreu. Porque é isso que acontece quando você não tem o apoio das grandes casas, que era o caso do rei, o Daemon II, que tinha o apoio das grandes casas. Então ele foi pra batalha e acabou morrendo. Ele teve um combate singular, um embate singular ainda, um corpo a corpo, na verdade, um corpo a corpo com espadas, né? Mas enfim, é um corpo a corpo que ele teve contra o Lorde Comandante da Guarda Real, que era o Gwaine Corbray, Sir Gwaine Corbray, um dos caras mais lendários. Não tem como eu falar aqui dele, porque não tem tanta informação assim dele, mas esse cara é foda também. Os dois, cada um deles tinha uma espada de aço valeriano. A Senhora Desespero era do Corbray e a Blackfyre, que era do Daemon. Os dois lutaram por mais de 1 hora, um contra o outro, até que o Corbray fosse derrotado e o Daemon conseguisse vencer ele. Só que o Daemon acabou morrendo nessa batalha porque o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, o Sangue de Corvo, ou provavelmente o Corvo de 3 Olhos, fez chover flechas no campo de batalha e então o Daemon acabou morrendo ali aos 26 anos, deixou alguns filhos, e você pode ver aí sobre a Rebelião Blackfyre na parte 5 dos Reis Targaryen, que eu recomendo que vocês assistam todos esses vídeos. O próximo que eu vou falar pra vocês é Aemon Targaryen, e aí você deve estar falando, pô, Gustavo, você é burro, cacete? Sim, eu sou. Por que você tá falando desse velho aí, cara? Ele é um velho, o máximo que ele já chegou perto de um aço é daquelas correntinhas mó escrota que ele tem no pescoço. Então, eu não tô falando desse velho aí. Esse velho tem o nome de Aemon por causa desse cara que eu tô falando pra vocês. Este é Aemon Targaryen, um cavaleiro do dragão, filho de Viserys II Targaryen, inclusive. Ele serviu aos reis simplesmente o Aegon III, que era o tio dele, depois ele seguiu ao Daemon I, o Viserys I, aliás, o Baelor I, o santo, o bom, o divino, o cara que era o mais bom de todos, o mais melhor de bom de todos os reis, em termos de santidade, que eram primos esses dois, o Daemon e o Baelor. E por último, ele serviu pro pai dele, aliás, o Viserys, e por último ele serviu o irmão dele, o Aegon IV, o Indigno. Ele era conhecido como Cavaleiro do Dragão porque o elmo dele tinha um dragão de 3 cabeças com uma crista que vinha aqui por trás e era em ouro branco esse dragão. E por conta disso, ele era conhecido como Cavaleiro do Dragão. Na época dele já não tinham mais dragões, então ele não podia mais montar dragões. Não tinha mais como ele ter nenhum dragãozinho para ele montar. Infelizmente já tinham morrido todos. Morreu durante o reino do tio dele, o reinado do tio dele, o Aegon III. Esse cara, ele é considerado o mais lendário cavaleiro que tem. Isso pelos personagens dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Personagens como Jaime Lannister, Eddard Stark, Sir Barristan Selmy e vários outros têm esse cara como se fosse o melhor e o mais foda cavaleiro que já existiu dentro de Westeros. Ele era muito top mesmo, assim, ele era muito bom. Ele tinha tudo que o irmão dele não era, ele era. Ele era bom, ele era forte, ele era alto, bonito. O irmão dele de início era bonito, mas depois virou uma bola. Não que gente gorda seja feia, óbvio que não. Mas ele ficou feio, o irmão dele. E, tipo, ele era muito top mesmo. Era um cara que ele sabia lutar muito bem. E ele entrou pra Guarda Real com 16 anos. Com 16 anos, falou, chega pra Guarda Real aí, moleque. Você vai aqui lutar pelo rei. E entrou no reinado do Aegon III. Depois ele se tornou Lorde Comandante da Guarda Real. Então ele era muito, muito, muito bom mesmo, realmente. Ele era apaixonado pela irmã dele, a Nerys, que era casada com o irmão dele, o Aegon IV, e a Nerys era apaixonada por ele também, mas eles não podiam ficar juntos porque ela já era casada com outro irmão.
Muitos diziam que o Daeron II, o rei que assumiu depois do Aegon IV, ele tinha sido fruto de um incesto entre os dois, desse negócio, desse amor proibido, digamos assim. Mas, basicamente, é um pouco infundado isso. Na verdade, a gente não tem muitos fatos para falar que sim, mas também não tem pra falar que não. Então a gente acredita que não seja verdade, que o Daeron realmente seja filho do Aegon IV. O Aegon era um cara que ele era muito filho da puta, então ele decidiu que num campeonato que ele falou, ó, você não vai participar do campeonato desse torneio porque eu quero que a minha amante seja coroada rainha da beleza e do amor. Se você estiver lá, você vai ganhar, então você não vai participar. Torou ele de participar desse torneio. Mas o Aemon não era trouxa, ele foi e se fantasiou, digamos assim, ele se disfarçou do Cavaleiro das Lágrimas, venceu o torneio e deu ali o prêmio de Rainha do Amor e da Beleza para a irmã dele, a Nerys, e não para a amante do Aegon. Isso deixou o Aegon bastante puto, mas ele achou que aquele era o certo a se fazer. Antes, bem quando ele estava no reinado do Daeron I, ele foi para a conquista de Dorne junto com o Daeron I, e lá ele acabou salvando a vida do Daeron quando uma flecha envenenada ia acertar o rei. Ele foi, pulou na frente, a flecha atingiu ele. Ele não morreu, obviamente, nisso, porque ele foi levado para Fortaleza Vermelha, lá ele se recuperou e ele voltou para Dorne então para continuar ao lado do rei. Lá ele acabou ganhando fama porque ele conseguiu derrotar o grande campeão que tinha em Dorne. Ele foi lá e matou esse cara que era o mais top dos tops de Dorne. E Dorne, vocês sabem que os caras lutam bem por causa do Víbora, por exemplo. Então ele era realmente um cara muito, muito bom. Quando Dorne foi perdida pelo Daeron e eles foram lá para reconquistar de novo, o Daeron tinha conseguido reconquistar, foi oferecido uma paz, e debaixo de uma bandeira branca de paz, um cara foi trair o Daeron I e matou ele. Quando isso aconteceu, haviam 5 membros da Guarda Real acompanhando o rei Daeron naquele momento. 3 morreram defendendo o rei Daeron. Para sua desgraça e sua vergonha, se ajoelhou e ele se rendeu ali. Mas o Aemon, ele foi pra frente mesmo e conseguiu matar ainda alguns dos caras que tinham traído o rei ali naquele momento, mas ele ainda foi capturado. Depois ele foi liberto pelo Baelor I. Não vou contar essa história aqui porque eu já contei lá no Rei Targaryen, que eu falo, se eu não me engano, na parte 5, eu falo desse acontecimento e vocês podem ver isso lá. O Aemon acabou morrendo defendendo o irmão dele, o Aegon IV. O irmão dele tinha mandado torturar e matar um cara de uma casa lá, e os irmãos desse cara ficaram putos e foram lá pra matar ele. Então o Aemon foi lá, aliás, e conseguiu derrotar esses caras, mas acabou morrendo. Ele é considerado realmente uma lenda. Várias canções até hoje são escritas por causa desse cara. E basicamente todos os cavaleiros da Guarda Real que entram se espelham nele, acham que ele é um cara foda. Então ele é considerado pelos personagens o melhor de todos os tempos. Outro que a galera pedia bastante é Rhaegar Targaryen, também conhecido como o Último Dragão ou o Príncipe Dragão. Esse cara era um cara sensacional, o cara era bonito, o cara era alto, o cara era forte, o cara lutava bem, caçava, arco e flecha, cantava. Ele era tipo um Rodrigo Hilbert hoje, assim. Só que ele era lá, antigamente, digamos assim. Então, tipo, o que é Rodrigo Hilbert pra gente hoje era o Rhaegar Targaryen, assim. Tirando o fato de que o Rodrigo, imagino que nunca tenha matado ninguém. E o Rhaegar matava um ou outro ali porque ele foi pra uma guerra. Então, Rhaegar Targaryen era uma criança que não gostava de lutas, não gostava de guerras, não gostava de batalhas, ele gostava de livros. Ele pegava livros e lia muito, ele era chacota no reino, inclusive, por causa disso. Porque enquanto vários meninos querem ficar lutando de espadinha, brincando de espada, essas coisas, ele fala, não, espada o caramba, eu quero saber de ler. Ele ia lendo. Só que ele leu tanto que ele decidiu que ele deveria ser um guerreiro um certo dia. Ele chegou lá no pátio lá da Fortaleza Vermelha, chegou no mestre de arma e falou, quero uma espada, uma armadura aí e me treina, que eu quero ser um cavaleiro foda aí agora. Eu quero ser um cara top mesmo, assim, quero matar todo mundo nesse negócio aqui. Mentira, ele não gostava de matar ninguém, mas ele queria ser um cavaleiro muito bom. Ele acabou nascendo durante a tragédia de Solar Estival,
e por conta disso ele era um pouco melancólico, ele não era um cara que sorria muito, ele era conhecido, parecia que ele sempre estava em luto, digamos assim. Por conta disso, inclusive, dele ter nascido nessa tragédia, o Aemon acreditava que ele fosse o príncipe que foi prometido a Azor Ahai. Já falei sobre isso no vídeo de Azor Ahai atualizado, inclusive é melhor vocês assistirem o atualizado, vocês podem conferir lá sobre o Rhaegar e etc, que eu citei ele lá também. Ele foi, então, tudo que ele fazia, ele era foda, ele era um cara bom, ele era um cara top. Aos 17 anos ele foi nomeado cavaleiro e ele era tido como um cara extremamente habilidoso e muito, muito bom, um cara notável mesmo. Ele era realmente bom, apesar dele não gostar disso. Mas como ele não gostava, ele não participava de muitos torneios, ele não gostava desses lances de ficar batendo nos outros, essas coisas assim, ele não curtia esse tipo de coisa. Então, ele quase não participou. Ele não utilizava essas skills dele com grande abundância, digamos assim, não utilizava sempre. Mas uma das ocasiões que ele utilizou, ele acabou ganhando o torneio de Harrenhal. Foi lá e derrubou todo mundo dos cavalos, inclusive Sir Arthur Dayne, Espada da Manhã, que pra mim tá ali no meu top 5 dos melhores guerreiros de Westeros, melhores espadachins de Westeros. Que era um cara muito top, os dois eram muito amigos também, o Rhaegar e o Arthur Dayne. Depois que ele ganhou, ele foi e entregou a coroa de rosas azuis para Lyanna Stark e ali começou a rebelião do Robert. Inclusive, na rebelião do Robert, ele foi para a batalha contra o Robert. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre o Robert no próximo vídeo, eu vou acabar falando sobre ele. Mas o Rhaegar era melhor que o Robert, segundo relatos, tá? O Rhaegar era muito mais habilidoso, ele tinha movimentos muito melhores e ele vencia o Robert Baratheon até o momento em que a força e a fúria do Robert acabaram superando essa habilidade do Rhaegar. O Rhaegar, que já tinha conseguido fazer um ferimento muito grave, se eu não me engano, na perna do Robert, ele já não estava conseguindo se mexer muito bem, mas o Robert, com muita força e muita fúria, o Robert era muito forte, extremamente forte, encravou o espigão no peito do Rhaegar Targaryen, e assim acabava morrendo um dos cavaleiros mais fodas que existiu no tempo dele. Acho que ele não consegue entrar num top junto com os caras realmente poderosos, mas no tempo dele ele tava ali junto com a galera. Uma coisa legal é que o Tywin Lannister e o Jaime Lannister acreditavam que o Rhaegar seria um rei muito bom. E o Sir Barristan Selmy, que serviu a 3 reis, dizia que se juntasse esses 3 reis ainda não dava o que o Rhaegar Targaryen era de bom. Então ele seria um rei muito bom, realmente. A Cersei, ela diz bem assim que ela se lembrava de que o Tywin, ele era aplaudido o dobro de vezes que o Aerys, o rei, era aplaudido. Só que isso que o Tywin era aplaudido não chegava nem a ser a metade do que o Rhaegar era aplaudido quando as pessoas viam ele. Então ele era um cara muito amado também, além de ser foda. Como eu disse, um Rodrigo Hilbert mesmo. O último que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje é Maegor I, também conhecido como O Cruel. Ele fazia jus ao nome dele, um dos reis mais sanguinários. Ele era um Hitler da vida. Acho que se Hitler montasse dragões, seria um Maegor, assim. Ele era um cara que tá ruim, mata os caras mesmo. Só que apesar disso, ele era um cara extremamente habilidoso. Ele era filho do Conquistador com a Visenya Targaryen, então ele tinha uma combinação de guerreiros muito boa, assim. Ele tinha no sangue dele o sangue dos guerreiros, diferentemente do irmão mais velho dele, o Aenys, que era filho da rainha Rhaenys. A Rhaenys não era uma lutadora, assim. Ela montava em dragões e tal, mas ela preferia músicas e tal, e o Aenys saiu parecido com ela. Já a Visenya não, o negócio dela era matar e brigar. E o Conquistador também gostava desse lance aí de guerra. Então o Maegor saiu basicamente o que tinha de melhor de batalha dos dois, Maegor I era. Aos 16 anos de idade o cara já era cavaleiro. Na época, ele acabou sendo o mais jovem cavaleiro de todos os tempos. Depois foi igualado pelo Daemon Targaryen e superado pelo Daemon Blackfyre. Mas na época aquilo ali era incrível. E quando ele foi coroado, quando ele foi nomeado cavaleiro, foi pelo pai dele, o Aegon. Mas tipo, não é porque o pai dele foi quem nomeou ele. O cara conseguiu derrubar 3, nada mais, nada menos do que 3 cavaleiros da Guarda Real do cavalo enquanto ele tava num torneio. Depois que ele conseguiu esse feito, aí o pai dele não teve escolha e foi lá e nomeou o guri cavaleiro. Então, cavaleiro extremamente jovem. Aos 16 anos, eu acho que ainda continuava assistindo Cavaleiro do Zodíaco e Beyblade. Só não tava mais chorando pela seleção, mas enfim. É quase a mesma coisa, eu continuava sendo um inútil mesmo. E o cara não, ele já era foda mesmo. Quando o pai dele morreu,
quem assumiu foi o Aenys Targaryen, o irmão mais velho dele, e ele concordou com isso, não teve nenhum problema quanto a isso. Mas o Aenys, ele portava a Blackfyre, era a espada dos reis. Todos os reis, até um certo ponto, até o Daemon I Targaryen, usavam a Blackfyre. Mas ele falava, ó, eu não sou um cara digno de usar a Blackfyre porque eu não sou um guerreiro bom. Meu irmão é um guerreiro top, é um guerreiro foda. Então, tô aqui a Blackfyre pra você, Maegor, você vai ter a espada do nosso pai. Então, o Maegor I tinha a Blackfyre. Além disso, depois que o pai dele morreu, ele foi e reclamou o Balerion pra si. Ele dizia que nenhum outro dragão seria tão bom e tão formidável quanto o Balerion era. Então, nenhum outro dragão seria digno de que ele montasse. Então, pegou o Balerion e montou o Terror Negro ali, o maior dragão da história de Westeros. Era do Baelor, aliás, do Maegor I, o Cruel. Quando o Aenys morreu, era para assumir o Aegon, filho do Aenys, mas o Maegor foi lá e usurpou o trono e foi ali na frente para pegar o trono. Quando ele foi coroado, matou um cara ali de boa, que não queria que ele fosse o rei, pegou a Blackfyre, cortou a cabeça dele, suave na nave, e daí foi até King's Landing. Chegou lá, falou, ó, sou o rei, quem é que vai me desafiar aqui? A Fé falou, ó, você não é o rei não, velho, não vai rolar. Ele falou, então vai, peita eu aqui. 7 do lado dele, 7 do lado da Fé, então começou um combate de 7, que era o antigo julgamento por combate, digamos assim, uns combates singulares, 7 contra 7. No fim desse combate, somente Maegor I restou vivo. Ele, no meio da batalha, levou uma pedrada na cabeça. Só que a fúria dele e a vontade dele de vencer a batalha era tão grande que ele nem ligou. Continuou lutando e depois que ele matou o último homem da Fé, e só ele ficou vivo, ele foi e caiu desmaiado, entrou em coma e só acordou depois de, se eu não me engano, 30 dias. Então, o cara era realmente muito bom. Fez muitas guerras, matou muita gente, queimou muita gente viva. E por conta dessa crueldade, ele acabou perdendo o reinado dele, porque as pessoas saíram do reinado e apoiaram um outro rei que estava chegando lá, Jaehaerys I Targaryen. Então ele acabou se matando, tudo leva a crer que ele se matou, e acabou assim o reinado de horror de Maegor I. Conta essa história teoricamente com mais detalhes lá na primeira parte dos Reis Targaryen, vocês podem conferir que são os vídeos que eu mais gosto, os 9 vídeos dos Reis Targaryen, eu curto bastante. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que amanhã, terça-feira, saia um novo vídeo pra vocês, a última parte dos espadachins de Westeros. Eu quero fazer só esse e daí terminar. E deixem as perguntas, não se esqueçam disso, se inscrever no canal, etc. Todos aqueles recadinhos que eu dei lá no início do vídeo. Então, valeu por terem ficado até aqui, muito obrigado e até a próxima.